Olá, eu sou a professora Tuane e nesse vídeo nós vamos entender o que as enzimas fazem. No vídeo anterior, a gente já falou que as enzimas são catalisadores biológicos e, portanto, são capazes de acelerar reações. Eu já dei o spoiler de que elas fazem isso sem alterar o equilíbrio químico das reações. Então, vamos entender isso um pouco melhor. Se a gente olhar aqui nesse gráfico, esse gráfico está descrevendo a variação de energia livre de Gibbs nessa reação aqui de S para P. Então, a gente observa que esse substrato S tem uma energia livre de Gibbs que é maior do que a do produto P. E por que isso é importante? Isso é importante porque quando a gente fala da variação dessa energia livre de Gibbs nessa reação, ou seja, o ΔG, né? A energia livre de Gibbs de P menos a energia livre de Gibbs de S, isso vai fornecer um valor para a gente que pode ser negativo, positivo ou igual a zero. E isso vai falar para a gente sobre a espontaneidade das reações. Então, se a gente olhar aqui uma reação onde a energia contida nos reagentes é maior do que a energia contida nos produtos, quando eu passo de reagente para produto, eu libero energia. Então, nesse caso, a gente tem uma reação com ΔG negativo, é uma reação exergônica, que libera energia e, portanto, de reagente para produto, a gente tem o que a gente chama de uma reação espontânea. No caso abaixo, a gente tem uma reação onde os reagentes apresentam uma energia menor do que a energia dos produtos. Então, para eu converter um substrato ou uma série de substratos que possuem uma energia menor do que eu tenho que ter no final da minha reação, isso significa que eu preciso de energia para fazer com que essa reação aconteça. Nesse caso, esse ΔG ele é um ΔG positivo, essa é uma reação endergônica que precisa de energia e, por precisar dessa energia, ela não é uma reação espontânea. Então, essa espontaneidade das reações, ela vai ser muito importante e ela tem justamente essa relação com o equilíbrio químico dessas reações, tá? E com a termodinâmica dessas reações. Lembrando, né, que o ΔG ele tem duas componentes, na verdade três componentes, né, envolvidas. Uma é a temperatura, então esse valor ele vai depender, né, de em que temperatura essa reação está acontecendo e vai depender tanto da variação de entalpia entre produto e reagente e da variação de entropia entre produto e reagente. Então, a gente pode ter, por exemplo, como aqui à esquerda, uma reação que é entalpicamente dirigida, né? E aqui à direita, uma reação que é entropicamente dirigida. Então, vamos começar aqui pela reação, por esse exemplo da direita, a gente tem aqui um molde NaCl na forma de cristalina. Quando a gente dissolve esse NaCl, a gente passa de uma estrutura organizada para uma estrutura mais desorganizada. Ou seja, o ΔS dessa reação é positivo, é maior que zero. E isso é favorável, porque, lembrando lá da segunda lei da termodinâmica, o universo ele tende ao aumento da desordem. Então, a componente ΔS aqui vai ser favorável, né, porque a gente vai multiplicar aqui pela temperatura e tem um sinal de negativo aqui, então isso vai contribuir para que esse ΔG seja negativo e essa reação seja espontânea. No entanto, se a gente olhar o ΔH, ele é maior que zero, né? Essa reação é uma reação endotérmica, né? Quando você desfaz essas interações, essa reação ela rouba energia, rouba calor, desculpa, corrigindo, ela rouba calor do ambiente. Se a gente colocar a mão num becker, por exemplo, quando a gente dissolve ureia, que esse efeito é mais marcante, a gente observa que esse becker ele fica gelado, porque essa reação é uma reação endotérmica, ela está absorvendo o calor do ambiente.
tá? Então, entalpicamente, já que esse ΔH ele é positivo, ele não contribui para um ΔG negativo, né, para uma espontaneidade. No entanto, essa componente ΔS é suficiente para tornar esse ΔG negativo e tornar, portanto, essa reação espontânea. Aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem a reação do hidrogênio com o oxigênio formando água. Se a gente olhar agora o componente entrópico dessa reação, a gente está passando de moléculas que estão mais desorganizadas para moléculas organizadas. E isso, entropicamente, não é favorável, né? Esse ΔS é negativo, que a gente vai tornar essa parte aqui dessa nossa equação positiva. No entanto, reagir hidrogênio com oxigênio libera bastante calor. Então, essa reação é uma reação exotérmica, ela tem um ΔH bastante negativo, o que faz com que o ΔG dessa reação seja negativo. Essa reação é uma reação espontânea e, portanto, exergônica, dirigida entalpicamente, enquanto que aqui a gente tem uma reação dirigida entropicamente. Então, recordando, né, esses conceitos, esses fundamentos, né, da termodinâmica, a gente passa a entender o que exatamente as enzimas estão fazendo, né? No que elas estão envolvidas. Porque elas não estão envolvidas, então, com a alteração desse ΔG que a gente acabou de falar, que a gente acabou de relembrar. Então, elas estão relacionadas com o quê, né? Se elas não estão alterando essa componente, né, a energia livre de Gibbs, tanto do substrato quanto do produto, ela está alterando a energia de quem, né, para fazer com que essa reação, uma determinada reação, que, embora seja termodinamicamente favorável e espontânea, né, ela pode não ocorrer rapidamente. Então, é nessa velocidade que o catalisador vai atuar. E embora seja espontânea, ela não vai ocorrer rapidamente, por quê? Porque para uma reação acontecer, né, muitas das vezes isso vai acontecer, se a gente está falando de catalisadores biológicos, no ambiente celular, né? Para que eu tenha um substrato, né, tendo a sua estrutura alterada e virando um determinado produto, eu tenho que ter ali algum rearranjo ou nas minhas ligações químicas, eu tenho que quebrar alguma ligação química, eu tenho que fazer alguma ligação química para transformar S em P, o que vai fazer com que a gente passe ali por intermediários que são mais instáveis, né? Eu vou precisar que as moléculas colidam, enfim, eu vou precisar de uma série de alterações que vai fazer com que essa transformação de S para P fique, entre aspas, difícil, ou seja, que na verdade a velocidade com que isso aconteça seja grande, tá? Então, essa transformação de substrato em produto passa para o que a gente chama de estado de transição, né? O estado de transição ele vai ser um estado intermediário entre, né, substrato e produto, que por conta da sua estrutura, do arranjo dos átomos da sua molécula, tem um G bastante alto, é uma molécula bastante instável, o que vai fazer com que a gente tenha uma barreira energética para a transformação de S para P. E isso vai afetar diretamente a velocidade dessa reação, tá? Então, a enzima, ela vai diminuir essa instabilidade desse estado de transição, né? É como se ela tivesse ajudando que aquele intermediário seja formado e, consequentemente, acelerando essa reação. É como nesse exemplo aqui, se alguém aqui já tentou dar um casaco para uma criança pequena, né? Para ela vestir sozinha, a criança na hora de vestir o casaco sozinha, ela vai tentar enfiar a cabeça na manga, vai enfiar ao contrário, enfim, ela vai levar muito mais tempo para se vestir. É o caso do nosso substrato virando produto.
No entanto, a enzima ela é como se fosse aquela mãe, aquele pai, aquele irmão, aquele tio, aquela madrinha, enfim, que vai botar os bracinhos da criança para o alto, levanta os braços, vai enfiar o casaco e vestir o casaco na criança, ou tirar o casaco da criança, como está representado aqui na figura. Então, esse adulto ele está atuando como se fosse uma enzima, ele está facilitando que aquele estado de transição, né, seja alcançado, e com isso ele acelera, né, esse processo, vai tirar ou vestir esse casaco mais rapidamente. Então é mais ou menos isso que a enzima vai fazer. Tá? Então, numa reação exergônica, como está descrito aqui, de S para P, onde S tem uma energia maior do que a energia de produto, né? Embora isso seja espontâneo, termodinamicamente favorável, para que isso aconteça, a gente tem que passar por um estado de transição, que é esse aqui representado, né, com um G aqui em cima, bastante alto, bastante instável, para formar produto. Então, transformar um substrato que tem uma energia mais estável numa estrutura mais instável é complicado. É complicado, vai levar um tempo para conseguir passar daqui de S para o estado de transição. Então, quando a gente tem uma enzima, o que ela faz é diminuir, é estabilizar o estado de transição. Isso faz com que esse estado de transição tenha uma energia, um G mais baixo, e isso vai facilitar, então, vai diminuir essa barreira energética e facilitar, acelerar que essa reação de S para P aconteça, tá? Então, as enzimas, elas vão... Mas repare, a enzima ela não está alterando o G do S, nem o G do P. Ela está alterando o G do estado de transição. Então, ela não está afetando o equilíbrio químico dessa reação, ΔG dessa reação, e sim alterando a velocidade dessa reação. A gente vai provar isso melhor olhando essas equações, né? Então, no ΔG, a gente não tem o G do estado de transição envolvido nessa conta, né? A gente só tem o do substrato do produto. Se ela não está alterando o G do substrato nem do produto, ela não está alterando o ΔG dessa reação. Então, quando a gente fala, né, pegando aqui de novo uma reação simples, né, onde eu tenho só um substrato, um único passo, isso pode ser mais complexo, a gente pode ter reações com mais de um substrato, a gente pode ter reações em vários passos. Então, mas pegando aqui uma reação simples em um único passo de S para P, a velocidade dessa reação ela tem uma relação com a concentração de substrato. E essa concentração de substrato está multiplicada por um valor K, que é uma constante de velocidade. Então, quando a gente tem uma reação de S para P, a gente pode ter também uma reação de P para S. A gente vai ter uma velocidade de S para P, uma velocidade de P para S. No início da reação, se a gente só tem substrato, a gente vai ter só nesse sentido a reação acontecendo, né? No entanto, quando a gente tem essa reação chegando no equilíbrio, né, no equilíbrio químico, a gente tem também uma parte desse produto virando substrato. Então, a gente tem um valor de K nesse sentido e um valor de K nesse sentido. No equilíbrio químico, a velocidade de formação de S para P é igual à velocidade de formação de P para S. Então, essas componentes são iguais e, portanto, a gente encontra o que a gente chama de constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio ela tem uma relação entre as concentrações de produto sobre as concentrações de substrato no equilíbrio, né? O quanto a gente vai ter mais de produto, menos de substrato, enfim, isso vai variar com a reação química que a gente está analisando, tá? No equilíbrio químico a gente não tem um de substrato para um de produto. Isso vai depender da reação que a gente está olhando, né, da característica, das propriedades dessa reação e da termodinâmica dessa reação, tá? Então, o que a gente vai falar, né, quando a gente fala de
catálise é mexer justamente com a velocidade. Essa constante de equilíbrio ela está relacionada com o ΔG de uma reação. Na verdade, o ΔG real ele está relacionado com o ΔG padrão e com a constante de equilíbrio dessa reação. Quem é o ΔG padrão? Nos livros vocês vão encontrar essa maneira aqui de representar o ΔG padrão com esse apóstrofe. Então, o ΔG padrão é o ΔG calculado nas condições padrões. Você tem 1 molar de cada coisa, substrato, produto. Você está em pH neutro, um ATM, né? E você mistura isso, né? E vê para onde essa reação vai, o que vai acontecer. Mas na vida real, lá dentro da célula, a gente não tem essas condições padrões, a gente não tem 1 molar de cada substrato que a gente está avaliando. Então, as concentrações de produto e substratos de uma reação, na real, elas vão ser diferentes das condições padrões. Então, o ΔG real, ele é uma componente que depende do ΔG padrão, mas também dessas concentrações que a gente encontra lá na célula. Isso faz com que o ΔG de uma reação possa ser diferente do ΔG padrão. Então, por exemplo, aqui a gente tem as 10 reações da glicólise, né? Via que eu apresentei para vocês no vídeo anterior. Se a gente olhar o ΔG padrão, a gente tem aqui em vermelho reações que têm um ΔG negativo, né? Ou seja, são reações espontâneas, exergônicas. E a gente tem reações aqui com ΔG positivo, aqui em preto. Repara que a gente tem aqui uma reação com ΔG padrão negativo, mas que não está colorindo aqui em vermelho, porque quando a gente olha o ΔG real, que vai levar em conta, né, as concentrações de substratos e produtos dessas reações, de cada uma dessas reações, a gente tem que, embora o ΔG padrão seja próximo aqui de menos 18, o ΔG real é próximo de 0, né? Então, ao mesmo tempo, essa reação que tinha um ΔG padrão bastante positivo, passa a ter um ΔG real próximo de 0. Então, essas reações aqui são reações espontâneas, exergônicas, e essas vão estar representadas, olha aqui a setinha, num único sentido, nessa direção, enquanto que essas outras reações são reações que estão ali com ΔG próximo de 0, ou seja, elas estão atuando já no equilíbrio, as concentrações de substrato e produto são concentrações próximas da constante de equilíbrio, e com isso elas estão aqui representadas para um lado ou para o outro. Isso significa que se eu aumentar aqui as concentrações de frutose em um 6-bifosfato, eu jogo essa reação nesse sentido, mas se eu aumentar as concentrações de dihidroxicetona fosfato, por exemplo, eu jogo a reação para esse outro sentido, tá? Então essas estão trabalhando em concentrações onde o ΔG é igual a 0, ΔG real, e essas aqui, onde o ΔG é negativo, tá? Então, isso tudo tem relação com o equilíbrio químico e como isso está relacionado, né, com essa velocidade, né? A gente acabou de ver que quando a gente está no equilíbrio, essas velocidades são iguais. E, portanto, né, no equilíbrio, o ΔG vai ser igual a 0, então, a gente vai substituir aqui pelo 0. Substituindo aqui pelo 0, aqui já está representado uma reação com substratos A e B gerando C e D, né? Mas isso aqui representa a constante de equilíbrio, e isso, então, no final das contas, quando isso aqui é igual a 0, significa que o ΔG padrão, ele está diretamente relacionado com a constante de equilíbrio, tá? Então, sobre o equilíbrio químico, a espontaneidade das reações, a gente tem essa relação. Aqui a gente não tem nenhuma componente que fale, que trate sobre a velocidade dessa reação. Então, isso aqui está refletindo para a gente o quanto essa reação é favorável, mas não reflete para a gente a velocidade. O que reflete para a gente a velocidade é essa outra equação aqui, que eu não vou
detalhar como chegar, né, até essa equação com vocês, mas a gente pode reparar o quê? Que é uma relação entre K, que é a constante de velocidade daquela determinada reação que a gente está avaliando, e isso está relacionado aí sim com esse componente aqui, que é o ΔG. Quando a gente vê o ΔG com esse símbolo aqui, essas cruzezinhas, a gente está falando do ΔG de ativação, ou seja, o ΔG do estado de transição. Então, se a gente reparar nessa equação, essa relação do ΔG de ativação com a constante de velocidade, ela é inversa e exponencialmente proporcional, ou seja, se eu diminuo, mesmo que seja um pouquinho esse ΔG de ativação, eu aumento muito a velocidade da minha reação. Então, o papel da enzima vai ser o quê? Mexer com esse ΔG de ativação, porque aí sim eu mexo com a velocidade da reação. E eu não estou mexendo com o ΔG da reação, com o equilíbrio químico da reação. Então, dessa maneira, mexendo no ΔG de ativação, mexendo na estabilidade do estado de transição, a enzima ela consegue acelerar reações, aumentar a velocidade de uma reação, ao diminuir essa energia de ativação, sem alterar o equilíbrio químico de uma reação. Então, espero que o que exatamente as enzimas fazem para poderem acelerar essas reações tenha ficado claro.